Então, o que vamos abordar especificamente o sistema de saúde no Brasil. E, ao final, abordaremos de uma forma mais pontual o que é o nosso ponto dentro de um hospital público em São Paulo. As regiões do Brasil têm várias diferenças. Poderíamos até dizer que são vários países diante de tais contrastes e, por isso, tem que ser abordado de forma individual, regional e, às vezes, até com uma visão mais restrita e estadual. O prognóstico da população, considerando os aspectos desde o número da população, a população residente, o número de pacientes com diagnóstico de câncer. Hoje, vindo para cá, o motorista comentou, mas tem tanto, não tem tanto. Hoje nós temos mais recursos, mais tecnologia e, portanto, um número maior de diagnósticos e com a ideia, cada vez mais, de que, desconsiderando uma doença que seria antigamente fatal e que as pessoas nem falavam o nome de câncer, começa daí a possibilidade, que hoje já se sabe que é uma doença crônica e, como tal, tem que ser abordada. A expectativa de vida da população, sem dúvida, aumentou. Aqui os que me antecederam falaram que a partir de 60 anos, do ponto de vista médico, nutricional, a população medianamente alimentada começa a envelhecer a partir de 75. E aí o Paulo comentou assim, mas e de 60? Não, não é verdade. Hoje existem estudos e direções científicas dedicadas à pessoa de mais idade. Então, repetindo, nós começamos, na verdade, a envelhecer, se fazemos parte da população medianamente nutrida, a partir dos 70 anos. Então, se, do ponto de vista jurídico, se considera os 60, ainda há uma grande faixa de vida e que tem que se buscar a qualidade de vida. Esses dados são tirados, isso é de conhecimento público, do Instituto Nacional de Câncer, na última estimativa, a partir de 2010, a incidência de cânceres classificados pele, mama, colo de útero, que também é uma coisa que se pode considerar uma grande diferença. Exemplo, aqui em São Paulo, em algumas regiões, é alta incidência e na instituição do que eu tenho a responsabilidade, do setor de radioterapia do Hospital Servidor Público Estadual, é muito baixa a incidência em colo de útero. No entanto, é mais alta de útero. Nos países onde há um maior, digamos assim, aporte, cuidados do ponto de vista de saúde preventivo, o câncer de colo de útero é baixa incidência. Mas aqui mesmo em São Paulo, nós temos certas regiões onde é altíssima incidência. E por aí vai a classificação e o que se considera o número de novos casos. Todos esses números são da estimativa para 2010. A gente não tem esses últimos, porque acho que a cada algum período é que esse é refeito. E assim nós vamos considerando os vários números para as várias localizações relacionados a tipo de vida, a hábitos alimentares, hábitos higiênicos e nível socioeconômico e educacional. Saibam, que eu acredito que todos também pensam igual, que o que faz a grande diferença é a educação. A educação nos permite sermos críticos, sabermos nos colocarmos e até entendermos que eu tenho até dificuldade destas leis e sou medianamente inteligente, medianamente educada. Portanto, é a educação que nos vai permitir ter acesso a todos esses conhecimentos e os direitos. Quais são as políticas públicas vamos abordar de coisas do Brasil? Nós temos consciência que uma assistência social ou residual, considerando-se o privado, o estatal e o poder aquisitivo das várias camadas, das várias faixas da população que a isso tem acesso. O seguro social é meritocrático e o emprego formal e a contribuição, que, como foi dito aqui, nem todos têm acesso a ela, levando a uma grande faixa populacional a não ter este acesso. Para vocês terem uma ideia, há alguns anos, a Secretaria de Saúde convidou alguns setores hospitalares e nós tínhamos, na época, uma nuvem, que é uma palavra da moda, de mais de 70 mil pessoas que não tinham acesso sequer. Quando aqui na lei se diz, é um direito de todos. Muita coisa é teórica, a gente sabe, porque a visão nossa todos realmente são iguais. E se a gente consegue tratar é muito importante, o que diverge muito dessa visão de alguns planos que dizem que não. Consideram, antigamente era o número de almas. Como isso caía muito mal, agora eles dizem, nós temos tantos segurados números de vida.
Esse gráfico foi feito, que, como eu falei, isso foi apresentado num congresso internacional. Qual é a estratégia de execução? Nem sei se está escrita essa palavra certa. Está faltando, Cecília, olha aí a tradução que eu fiz hoje à tarde até. Consideramos e diferenciamos países desenvolvidos, o Brasil, para chamar a atenção, que era a nossa apresentação, e países em estágio inicial de desenvolvimento. Há uma grande diferença, sem dúvida. Nós vemos que países desenvolvidos têm toda uma outra política do ponto de vista de saúde, desde ações preventivas, curativas e paliativas também. Então, essa coordenação é uma coordenação mais descentralizada e orientada para demanda e tecnologia. Mais adiante, vamos aprofundar o que seria. Vocês estão vendo bem ou está escuro? Acho que talvez precisa apagar um aqui também. Vocês estão vendo bem? Então, precisa apagar essa luz que dá lá para dar contraste ao slide. O Brasil, como é que fica o Brasil? Teoricamente, a coordenação é centralizada. A estrutura pública de saúde, onde teoricamente todos deveriam ter acesso, que é o SUS, não é uma realidade, apesar de que isto é a nossa vivência. E a tendência de ações descentralizadas. Melhorou? Quem está lá atrás, o senhor de camisa azul, melhorou? Não quer vir mais para frente, não? Que eu acho que quem está aqui na frente... Cecília, você está vendo bem? Se quiser vir mais para frente, vai ver melhor. Então, ações descentralizadas e os recursos, principalmente governamentais, ainda dentro do que se falou aqui hoje, que todos têm direito e o Estado tem obrigação. Ações informativas, também aqui mencionado, muitas vezes, e por isso que eu digo que a diferença está na educação, nós não temos acesso a essas informações. No nosso caso específico, os pacientes de câncer, muitos e a grande maioria não sabem os direitos que têm ao acesso a uma porção de ações que lhes permitiriam uma melhor condição. Qual é a proporção? O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele tem uma equivalência de 70% desse sistema, 30% público e 70% privado. Durante muito tempo se tentou e se tenta hoje as ações público-privadas, que às vezes funcionam e na grande maioria das vezes não funcionam. No caso específico nosso, a rede de atenção oncológica, as propostas ou a proposta é para estruturação de uma série de políticas com a intenção de permitir a integração de diferentes áreas governamentais e não governamentais. Qual é o objetivo? Formular e executar funções fundamentais e indispensáveis. Quais seriam estas? Políticas de saúde, conhecimento, ações e serviços de saúde. Quais são os nossos principais desafios de combate ao câncer no Brasil? No campo do conhecimento, definir as prioridades, que é realmente algo que muitas vezes não é alcançado, desde a pesquisa oncológica e no desenvolvimento do conhecimento. Estas áreas são extremamente negligenciadas, inclusive por fontes privadas de financiamento. Melhorar a capacidade de aporte dos recursos para os estudos, porque se sabe, país desenvolvido é um país que aplica e tem como objetivo a educação. E isto nem sempre ocorre. Então, se nós não somos educados, como vamos, desde a área especialista, poder desenvolver e aplicar muito bem, e a população em geral ter conhecimento e acesso a todos esses dados. Distribuir melhor recursos tecnológicos e financeiros. E, como eu já falei, considerando as diferentes regiões e até diferentes estados dentro das mesmas regiões. No campo das políticas de saúde, melhorar a coordenação nacional da política do câncer. Hoje se sabe e se considera, nós vamos ver mais adiante, que o câncer não é mais aquela doença fatal. Começar da educação, mais uma vez, o foco central é a educação, onde muitas vezes os próprios médicos têm preconceito e não abordam com simplicidade. Então, se o que vai lhe proporcionar não aborda, imagine todo o sofrimento e o preconceito de quem possui uma condição patológica deste tipo. Assegurar melhor integração entre as ações de governo, da sociedade organizada, das entidades de ensino e pesquisa de iniciativa privada. Estava outro dia conversando com um amigo, nós não temos ideia da quantidade de dinheiro que tem globalmente, já que nós hoje vivemos no mundo global, mas nós não os acessamos porque não sabemos. E os países envolvidos têm projetos, programas para essa aplicabilidade, só que nós não temos o conhecimento disso.
No campo das ações e serviços de saúde, uma melhor cobertura das ações, serviços de atenção ao câncer. Seria uma integração dos serviços terapêuticos, que, na verdade, o que é que acontece? Eles funcionam de forma isolada. Melhorar os parâmetros para o planejamento e programação. Monitorar e avaliar resultados, que isto não ocorre. Então, as ações são todas dispersas, nós não desfrutamos, porque não há uma visão geral e a distribuição de forma coordenada e adequada. Melhorar a formação dos gestores de saúde. De uma forma geral, eu posso dizer, e como médica, médico não sabe nada de administração, inclusive eu comecei, aos poucos, apesar de ser apaixonada, a aprender a partir do momento que eu assumi um cargo de direção. Aqui tem duas amigas que eu aprendi muitíssimo. Por quê? É a partir do momento que você diz que não sabe e a gente tem que trocar e quebrar paradigmas, você está apto a saber. E muitas vezes temos que desaprender o que sabemos para aprendermos novos conceitos. Mas isso nem sempre ocorre. Então, é essa troca, é essa melhoria da formação que faz com que você possa ter habilidade e poder juntar os dois diferentes tipos, a formação médica com o conhecimento de gestão, levando a quê? Uma melhor oferta do que a gente possa ou não oferecer ao nosso paciente. Desenvolver mecanismos de regulação da incorporação tecnológica. É outro ponto que as pessoas não entendem. Durante muitos anos, o Brasil estava em tal estado de atraso tecnológico do ponto de vista de radioterapia, que é o foco. Como nós participamos de programas de educação internacional e principalmente de América Latina, isto nos abriu um horizonte tremendo. E isto, ao mesmo tempo, faz com que, ao sabermos, podemos lastimar o não acesso a tantos programas. No campo da mobilização social, não é feito o marketing adequado, uma construção de uma imagem mais positiva, como eu já falei, da enfermidade, que hoje é uma doença crônica. E muitas vezes, e até muito pouco tempo, era considerada uma situação fatal. Para vocês terem ideia, eu tenho pacientes que tratei há 20 e tantos anos, que são rígidos, que participam e colaboram de forma muito positiva na sociedade. Ampliar a sensibilização dos setores da sociedade. Desenvolver novos grupos sociais de debate. O nosso povo hoje tem mais consciência, é mais aberto, tem menos preconceito, portanto, maior possibilidade de poder assimilar e participar destes programas. E também capaz de cobrar e interferir nas políticas de governo. Afinal, precisamos difundir as experiências bem-sucedidas da mobilização em relação ao câncer, que há muitas. Nós, mais uma vez, por não termos acesso a todas as informações, acabamos não sabendo. Aqui há exemplos de alguns sócios, eu acho que eu escrevi essa palavra errada, que eu não sei nem mais como escreve em português, na luta contra o câncer. Isso existe, existem programas. São entidades, indústrias que permitem, que têm esse acesso. Nós aqui não sabemos. Parceria, pronto, a palavra. Parceria. E que nós, por não sabermos, nem utilizamos. Então, mais uma vez, é dinheiro que fica aí, que se perde. Quais seriam as conclusões dessa primeira parte? A concentração da população em zona urbana nos orienta. Temos que despertar para a organização de programas, mas com acesso também às outras regiões, às outras zonas de uma população. Dentro do nosso tema de hoje, a população está com idade mais avançada. Hoje se vive mais, mas principalmente buscar qualidade de vida. Isto é muito importante. E para isso são as ações preventivas, as ações normativas que permitem e não diferenciam e não projetam preconceito nas várias faixas da população. A carência de centros de tratamento para câncer. Aquilo que eu falei, cerca de 90 mil pacientes por ano não têm tratamento, sequer têm acesso, sequer têm esta informação. Há também digamos assim, um resquício, um ranço da nossa atitude de colonizados. Isso também é uma coisa que tem que se modificar. A baixa remuneração dos procedimentos que inviabiliza a atualização tecnológica. Como eu falei, durante anos o Brasil viveu em tal estado de atraso tecnológico que foi preciso uma grande luta para que despertássemos programas do Ministério da Saúde diante desse conhecimento. E a limitação do teto financeiro que exclui
grande parte da população dessa rede de atendimento, como já mencionei. Aí é quando vem o gestor médico precisa ter educação na economia da saúde. É muito importante o ensino da economia aos profissionais de saúde, já que nós temos um preparo e um conhecimento absolutamente oposto a esse tipo de referências. A utilização judiciosa foi essa palavra, Paulo, que eu perguntei se está escrito certo, de todas as tecnologias. Porque nós, como cidadãos de primeira categoria, temos que ter acesso a essa tecnologia de ponta, porque isso faz uma grande diferença. Então, avaliando, numa avaliação assim, bem rápida da economia, por que tem que ser estudada? Quem a utiliza? Qual a pressão por contenção dos custos? Isto cai diretamente nos seguros de saúde, onde impõem aos médicos que ali trabalham muitos uma restrição. Compete ao médico aceitar ou não. Investimento em tecnologia e pessoas. O que ocorre numa área como nesta que eu trabalho, de muita tecnologia. Você, às vezes, tem a oferta que há muitos anos foi feito um programa, mas não para distribuição de tecnologia, mas não tinha pessoas treinadas. Então, o nosso hospital é referência não só para o Brasil, para a América Latina, e referência também da Agência de Energia Atômica em Viena para treinar pessoas. Porque o ato de ensinar tem que ser de uma generosidade onde nada se esconda. Conhecimento tem que ser divulgado. E ao escondermos ou tentarmos restringir este meio, estamos, além de boicotar o entusiasmo de outras pessoas, não leva a nada, porque conhecimento guardado é perdido. Isso tudo depende, e dependemos, infelizmente, de uma decisão política do governo. Aí, como vamos pensar? Na verdade, é uma equação perversa. Pensem vocês do aspecto tecnológico, a incorporação tecnológica versus o alto custo inicial. Aí vem a pergunta, quem paga a conta? O gestor público, o gestor privado, sem dúvida, o mais resistente ao público. Isso é conhecimento geral de todos aqui. Quem paga a conta? Continua a pergunta. O custo, na verdade, para um tipo de área como essa, precede o benefício. Agora, quanto mais se faz, o custo é mais baixo. Isto já conseguimos passar ao Ministério e, diante disso, nós temos estes programas. Então, o que precisa ser feito? Buscar financiamento, preparar contratos de gestão, rígidos critérios de controle, modelo de participação de risco, conhecimento de custos e resultados e quantas pessoas são necessárias para a infraestrutura. São perguntas, para algumas temos resposta, mas para outras não temos. E, diante disto, o sucesso do modelo público-privado. Custo versus efetividade. Efetivação vezes interação e vezes custo. Tudo isso é do conhecimento e foi considerado, sabe quando? Em 1998. Não só as leis de vocês são antigas, isso aqui também. Porém, isso não foi aplicado. Como tudo, é uma lástima ao sabermos. Precisamos, então, nos unirmos e utilizarmos o conhecimento e participarmos, conferirmos e exigirmos a aplicação desses conhecimentos. Agora, rapidamente, a radioterapia no Brasil. O que é que nós temos do ponto de vista de Brasil, dados do Instituto Nacional de Câncer? Nós temos, na verdade, um grande déficit. Isso é do conhecimento público, inclusive uns 1 ou 2 minutos para trás, não sei, sabe disso porque ele foi superintendente do Instituto Nacional de Câncer. Nós conversamos. As máquinas existentes são 284, de alta tecnologia. Agora deve ser um pouco mais. Quantas necessárias? 488. Então, qual é o déficit? É muito fácil fazer a conta. A população não atendida anualmente, tanto encontrei, vocês viram aqueles dados de 90 milhões, 120 ou 85 mil. Isso não tem uma previsão. Por quê? Porque nós não temos dados tabulados adequadamente. E quais são as consequências? O Estado e os seguros de saúde não entendem que quanto mais pacientes no sistema, e que eles são os crônicos, maior custo para o governo. Por isso que algumas empresas têm todo um programa de prevenção. A prevenção, os seguros de saúde não sabem disso, não investem em prevenção. A prevenção faz com que se torne muito mais barato, porque o paciente bem tratado é liberado, o paciente maltratado fica pendurado a vida toda. Sugestões. Isso nós discutimos, temos trabalho sobre isso, fabricantes de equipamentos, onde a maior parte, na minha área de radioterapia, são todos, não temos quase nada de equipamentos produzidos no Brasil. Ideias de aparelhos mais simples,
com preços compatíveis com a necessidade atual. Por incrível que pareça, empresários internacionais concordam em pesquisar esse tipo de coisa. Só não temos resposta. Encontrar mecanismos para financiamentos mais longos. E suporte para a pesquisa científica. E o governo federal, qual é a sua parte? A sensibilidade para garantir os financiamentos, mobilizar especialistas para encontrar soluções. Para vocês terem uma ideia, eu estudei há muitos anos atrás no Instituto Gustave Roussy, em Paris, e havia uma reunião mensal, e que eu tive a sorte, o privilégio de participar, onde aqueles professores, com bastante idade, por ter justamente tempo e experiência, se reuniam para buscar soluções, desde modelo, desde tratamentos, até a tecnologia. Eu nunca vi isso aqui. E a isenção de impostos, isso é uma coisa que está em andamento, dos aparelhos médicos sem similares no país. Para a nossa reflexão, na verdade, o poder científico e econômico das instituições brasileiras de radioterapia, que é o nosso foco, juntas, em cooperação, é maior que o poder de uma instituição isolada. Mas não existe esta mentalidade. Afinal, nós nos comportamos isoladamente e nos tornamos fracos. A quem interessa, não sei. Sabemos que as ideias mais simples são as mais difíceis de captar. Porém, elas são as mais importantes. De uma forma geral, sempre temos, diante de uma inovação, a palavra não. Mas isso a gente percebe que é por questão cultural. Porque se a gente diz não e vai dizer depois sim, há um desestímulo. No entanto, se a gente diz sim e depois pode ou não avaliar, se é possível, é uma outra atitude diante do mesmo fato. Todo o tempo? Agora, rapidamente, eu vou mostrar para vocês que tudo isso que aqui nós falamos, realmente acreditamos. Nós somos cidadãos de primeira categoria, sem dúvida. Houve um tempo que a radioterapia no Brasil, não só no Brasil, na América Latina, comprava aparelhos recondicionados, que vinham, sei lá, de universidade, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles trocam de aparelho a cada 2 anos. Nós fazemos projeções para, no mínimo, 10 anos. Então, é verdade. Então, portanto, esses aparelhos têm que ter durabilidade e ter tecnologia de ponta, porque daqui a 2, 3 anos já existe uma nova condição tecnológica e nós vamos ficar lá atrás. Mas, se quando comprarmos a última palavra, sem dúvida aguentaremos até os 5, 6 anos. Isto aqui é o nosso departamento no Hospital Público, que é o do Hospital Servidor Público Estadual. Vocês observem que o chão brilha. Não é porque sou mulher e sou diretora, mas é que esta cera, o paciente não cai, não tropeça. Eu vi calçadas na Itália, numa cidade da beira do Lago Maggiore, que o povo não cai, porque são aqueles antiderrapantes. Aqui, o que é que a gente vê? Tropeças, porque é em má conservação. Mas aqui vocês vejam, por isso que eu fiz questão deste ângulo com brilho, por quê? Porque o paciente aí não derrapa. Aqui eu tenho testemunhas da instituição que não vão me deixar mentir. Trabalho científico. Porque aqui não aparece muito bem. Trabalhos que nós fazemos parte de grupos internacionais, de grupos franceses, espanhóis e italianos, e publicamos junto com eles. E também tem obra de arte. Essas obras de arte foram doadas por uma amiga que é professora de arte, e cada vez que ela dava o curso, ela pegava um quadro de cada aluno. Eu não sei se no dia que eu for embora, eu pego as obras de arte e vou embora. Não sei. Aqui já vê melhor. Dá para vocês verem. Aqui neste canto, onde é que está? Não sei onde está o mouse aqui. Esse trabalho, onde nós publicamos tanto em instituições de congressos nacionais como internacionais, e aí as obras de arte no corredor. Esse trabalho especificamente nós fizemos, é recente, com o Instituto Gustave Roussy de Paris. Aqui mais. E aqui nós temos, dentro da última palavra de tecnologia, um tomógrafo para simulação. Vocês vejam que lá em cima, na parte de cima, temos lasers. Então, quando o paciente... E a mesa é plana. Uma mesa comum de tomógrafo é côncava. Mas aqui é uma mesa que vai simular as mesmas condições de tratamento. Quando o paciente faz esse exame, e esta máquina nos possibilita, inclusive, considerar o movimento dos órgãos, ela vai nos dar todos os dados necessários para serem passados e tratados neste aparelho. Este aparelho é um aparelho que foi adquirido em maio do ano passado. E ao gestor interessa valores, você que foi muito tempo gestor, e que eu estava comentando, em 5 meses, quase 6, se pagou metade. Então, não há quem possa dizer, política governamental nenhuma, que não justifique o investimento, porque sai, inclusive, com cálculos de estatística e de valores
muito mais barato se tratar com essa tecnologia. Esse aparelho tem, como se é uma parte, que é aqui no canto à direita, um aparelho que é um tomógrafo, e você pode fazer em tempo real a avaliação dos campos. Imagine a precisão, imagine a baixa incidência de erro, já que o órgão, ao se movimentar, isso é considerado. Ainda outra visão do aparelho, e aí a visão da nossa instituição. Sem dúvida que se ousou, e nós tivemos o apoio da atual da administração, para se aplicar estes valores, que são altos, mas que claramente justifica o investimento, por isso que eu falei em tão pouco tempo. O nosso propósito de dobrar o atendimento seria em 1 ano, já foi dobrado e temos potencial para até triplicar. Não temos tempo nem pessoal, não tem horário para esse tipo de coisa. Não podemos vender, que você perguntou, esses serviços a outras instituições. Por quê? Porque simplesmente lotamos e atendemos, porque a nossa proposta de excelência é a produtividade, mas com excelência na qualidade. E alguma pergunta mais, estou à disposição. Cumpri meu tempo? Cumpriu, então, foi rápido. Obrigada.